Vamos trazer agora informações ao vivo aqui no Jornal do Piauí, direto do Palácio de Karnak. O governador começa a falar lá no evento Nordeste On para estimular o empreendedorismo. Vamos ver. Os atores do processo de inovação, as startups, o governo presente, as universidades, os financiadores desses projetos que podem crescer, escalar, acelerar, tudo no mesmo espaço e com muita geração de conhecimento. Nós acreditamos fortemente que o desenvolvimento depende da inovação, dos padrões de inovação tecnológica que tenham um determinado lugar. Por isso que Teresina receber esse evento nacional aqui no mês de julho será muito importante para continuarmos nessa evolução da inovação e do empreendedorismo no estado do Piauí. Como será a participação do governo, governador? Como será a participação do governo? Olha, o governo do estado, além de ser parceiro realizador junto com o Sebrae, colocando recursos para a realização desse evento, inclusive com o Espaço Centro de Convenções de Teresina, é todo o apoio às startups. O governo do estado já acelerou 302 startups. O Piauí hoje é o estado do Nordeste com o maior número de startups, em número absoluto. O que repercute, na verdade é uma repercussão de todas essas iniciativas que estamos tendo, junto aos municípios, às escolas, com a parceria com o Sebrae, que tem um papel muito importante, com apoio a bolsas, também apoio financeiro às startups, para que esse ecossistema de inovação cresça cada vez mais no estado do Piauí. Mais cedo. Esse trabalho iniciado já tem dado fruto. Qual o balanço que o senhor faz? Estou ainda falando à imprensa, Joel, aos telespectadores, sobre o evento, startups, o evento das startups, o Neon, o Nordeste O Neon. Piauí hoje é o estado do Nordeste com o maior número de startups. Isso já é fruto desse esforço coletivo nosso para priorizar a economia digital como um setor econômico estratégico. E eu acredito muito nisso. O desenvolvimento depende dos padrões de inovação tecnológica que um determinado lugar tenha. E é papel do governo, com outras instituições, apoiar o ecossistema de inovação. E o evento Neon é mais uma prova disso. Ser Teresina, Piauí, sediar esse evento de grande porte na área de tecnologia, sem sombra de dúvida, vai reforçar essa nossa priorização da economia digital, da transformação digital, da inovação e do empreendedorismo aqui no estado do Piauí. Mais cedo o senhor reuniu os secretários de Fazenda e Planejamento, algum ajuste à LDO, que está na fase final de elaboração para ser enviado à Assembleia. Que recomendação o senhor deu? Na verdade, a gente faz todo ano esse exercício de preparar muito bem as leis orçamentárias, que é o que garante um planejamento orçamentário e financeiro eficiente, para o Estado continuar sempre no equilíbrio fiscal tão necessário para a execução das políticas públicas na área de educação, saúde, segurança, desenvolvimento econômico e infraestrutura. Então, o PPA, a LDO, a LOA, esse ano teremos a novidade do marco orçamentário de médio prazo. Tudo isso para reforçar o equilíbrio fiscal e garantir a continuidade das políticas públicas e, portanto, do desenvolvimento de várias ações de governo. Em relação à estiagem, há uma preocupação muito grande dos municípios que recorrem ao governo e à União. O que é possível programar para atender os municípios no curto prazo? Olha, nós tivemos que começar mais cedo a nossa operação Água e Vida, porque o período da estiagem começou mais cedo. Estamos bastante preocupados e já lançando mão de recursos para apoiar os municípios, sobretudo no abastecimento de água, além da proteção da produção com o seguro safra. Então temos várias iniciativas de vários órgãos, mas o foco principal são essas ações emergenciais para diminuir o sofrimento da população, sobretudo na área do semiárido piauiense. Governador, ontem tivemos a morte do Papa Francisco. Piauí, o estado mais católico do Brasil, sente também essa perda? Olha, sentimos muito, até porque o Papa Francisco, além de ser o líder da Igreja Católica, ele representou um pioneirismo muito grande, uma inovação, uma aproximação com o povo. Então a mensagem dele, o exemplo dele de muita humildade, muita coragem, e sem deixar nunca a dúvida de que a opção preferencial da atuação de quem acredita em Cristo são os mais pobres, os mais vulneráveis, isso realmente foi uma marca inspiradora para milhões, bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então a gente sente muito, decretei aqui o luto de 7 dias e que cada vez mais a gente possa manter vivo o legado do Papa Francisco, que nesse papado de 12 anos,
fez muita coisa importante para tornar o nosso mundo mais justo, mais fraterno e com mais paz entre os povos. Na área política, as lideranças principais estão discutindo, até num embate, sobre vagas à chapa majoritária. E todos eles dizem o seguinte: olha, isso vai passar pelo governador, vai depender dele. E que recomendação você daria nessa fase? Você tem evitado declarações públicas sobre o tema? Olha, primeiro nós temos que aproveitar o ano de 2025 para ser um ano de muitas entregas. É natural que os partidos comecem a discutir a estratégia, mas nós só vamos tratar realmente da definição de chapas no ano que vem, próximo ali do período das convenções. É natural, como eu sempre tenho dito, que os partidos que hoje fazem parte da nossa base aliada, o PT, o MDB e o PSD, estejam juntos e juntos também na chapa majoritária e nas chapas proporcionais. A conjuntura nacional vai pesar nessas decisões, nessas elaborações de estratégia? É claro que é uma decisão coletiva, o cenário estadual, o cenário nacional, tudo tem importância na hora das definições finais. Mas no ano que vem, eu não tenho dúvida que os partidos que compõem a nossa base chegarão a um denominador comum e iremos, mais uma vez, para o processo democrático com toda tranquilidade e sempre respeitando a vontade do povo. Obrigado, governador Rafael Fonteles, pelas explicações. Eu tenho aqui ainda Álvaro, só um instantinho, vamos conversar agora com o diretor técnico do Sebrae Nacional. Estamos ao vivo, Álvaro. O Álvaro aqui, Joelson, falando um pouquinho com ele aqui também. Vamos ouvir aqui o que tem a dizer o diretor nacional do Sebrae, que acompanhou o lançamento do Nordeste On, que será realizado em julho aqui no Piauí. Inclusive impulsionando os setores tradicionais, da agricultura, do turismo, da produção rural. Então, o que se vê aqui hoje é aquilo que se espera das nossas lideranças, não é? É exatamente a capacidade de lidar com os problemas presentes, muitos deles frutos de um passado, mas principalmente abrir novas possibilidades. E aqui isso acontece fortemente baseado em educação, articulação com as instituições e a ciência, a inovação. Então o NEON ele expressa exatamente isso, é o empreendedorismo, a inovação, não é? Promovendo o desenvolvimento, o desenvolvimento em novas bases. Diretor Bruno, em relação ao que o NEON pode inclusive ajudar a resolver... Gelson, diretor Bruno Pique, diretor técnico do Sebrae Nacional. Inovação é quando a ciência encontra a necessidade das pessoas e torna suas vidas melhores. Então hoje o Estado está investindo tanto em educação, todas as escolas de ensino médio estão em tempo integral. Então essa capacidade é que permite o Estado estar inovando como está hoje, com IA nas escolas. Então isso pode transformar a realidade da agricultura, da pecuária, do turismo, da logística, das energias, da saúde, da educação. Então esse é o ciclo virtuoso que esse Estado do Piauí está criando e um exemplo para o país. Em relação aos investimentos do Sebrae nesse segmento, o que representa a Nordeste On em Teresina e a preocupação do Sebrae quanto a essa vertente da economia que tem crescido bastante no país? Na verdade, esse segmento da inovação, ele na verdade impulsiona todos os demais. Todos os setores econômicos hoje estão atentos buscando utilizar, por exemplo, a inteligência artificial. Então vamos, por exemplo, na agricultura, que o Piauí é muito forte, na região do Matopiba, não é? Hoje, o avanço da tecnologia no setor da produção rural talvez seja os mais avançados, com drones, com imagens que identificam deficiência de solo, com novas técnicas de nutrição, seja animal, seja a questão de novos cultivares. Então, hoje a inovação ela é essencial e aqui no NEON nós vamos mostrar isso, essa inovação aplicada às várias realidades do Nordeste e que transformam em ganhos de valor para a pauta de produção, de geração de riqueza do nosso país, inclusive para exportação. Obrigado ao diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Pig, pelas explicações. Joelson, volto com você no estúdio. Lançado em Teresina, o evento que promete marcar o ano de 2025 em relação à inovação. O Nordeste On será realizado nos dias 3, 4 e 5 de julho no Centro de Convenções da capital piauiense. Joelson. Trazendo as informações ao vivo aqui no Jornal do Piauí, um incentivo ao empreendedorismo, às startups e os empreendedorismo. Aliás, é um evento que tem a participação de grandes multinacionais. Né? Exatamente, as big techs americanas, chinesas também já confirmadas. Eu estava no Karnak, conversava com representantes. A Google, a maior big tech tecnologia do mundo, e também o TikTok,
aí já de entretenimento, chinês, também já confirmaram presença nesse evento. Mais de 200 startups devem participar, então a promessa é que a gente deve ter uma carteira vasta de participantes neste evento. E sobre política, Lívia, 2026, só em 2026, o governador Rafael Fonteles disse que acha natural que todas as lideranças se coloquem nesse momento, mas as definições serão apenas no ano que vem, inclusive levando em consideração o cenário nacional. A gente já começa a compreender a linguagem do governador Rafael Fonteles pelas entrelinhas, pelos detalhes. Então, ele sempre deixa claro que existem vagas fidedignas do PT, MDB e do PSD. Então, existe já uma separação para que esses aliados, que tiveram uma desenvoltura muito grande em 2024, possam o acompanhar em 2026. Mas deixa justamente em aberto quais são essas vagas, porque existe já um entendimento nos bastidores de que o MDB e o PSD, como chapa cruzada, vão ter uma participação no Senado com o Júlio César e Marcelo Castro. No entanto, em nível nacional, o Partido dos Trabalhadores articula essa possibilidade também. Então, existe sim uma disputa interna de aliados, muito baseado nesse protagonismo na chapa junto com o governador Rafael Fonteles, e que depende, como o governador falou de uma forma muito tímida, de que haja essa anuência nacional, não somente de estratégia, mas de posições desses postulantes. Por quê? Porque no Senado ou na chapa pura, o governo do Estado ele vai ter um protagonismo junto com o governo Lula, seja ele na reeleição, seja numa sucessão. Então, precisa sim ter esse alinhamento e, por isso, a espera é importante para não ter nenhuma precipitação em relação a esses nomes. E o desconforto, né? Só um destaque interessante, do que o governador falava com o Elivaldo, sobre essa lei de diretrizes orçamentárias que deve chegar na Assembleia. A de Teresina, por exemplo, a gente já viu uma previsão muito pessimista, né? Por mais que melhore, mas já é um cenário ruim para esse ano e que o ano que vem apresenta um déficit grande no município. Então a gente aguarda com ansiedade essa LDO que deve ser encaminhada para a Assembleia, como que ficam as finanças do Estado para 2026, um ano que é ano eleitoral, mas também que é ano de tocar obras e outras prioridades. Então vamos acompanhar, a expectativa é que chegue em breve. Inclusive essa reunião ocorreu hoje entre Fazenda e Governador, até atrasou um pouquinho a solenidade para finalizar essa discussão. E parece que vem rédeas curtas, né? Isso. A gente ouvia aqui semana passada o secretário de Fazenda, que falava sobre a perspectiva de, apesar de aumento do ICMS, um aumento tímido e que o cenário ainda é um pouco instável. Então, temos o projeto de isenção no imposto de renda, por exemplo, que pode impactar na arrecadação do próximo ano. Então, a expectativa é de uma LDO que pregue, assim como no município, a austeridade financeira para 2026.